Lucas 17, versículo 5, está escrito assim: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé, como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Note que os discípulos querem ter a fé aumentada, acrescentada. E o Senhor utiliza um exemplo simples para dizer como deveria ser essa fé. E ele faz uma comparação, como um grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor das sementes, mas quando ela é plantada, ela cresce e se torna enorme. E eu pergunto, você crê que a sua fé vai aumentar e crescer a cada dia mais? Creio que o Senhor vai falar conosco. Então desocupe suas mãos, vamos usar ao Senhor e a sua palavra. A melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo e glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, porque o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz e a tua palavra. Tome agora então, meu Deus, os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra gravar e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota do que você vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. A mostarda nas Escrituras é símbolo de uma fé crescente, de uma fé que cresce, de uma fé que aumenta, de uma fé que se desenvolve. A semente mostarda, ela é a menor das sementes e quando ela é plantada, ela cresce, se torna enorme. E nós encontramos, não somente nesse texto aqui, mas em alguns outros, o próprio Senhor Jesus utilizando este mesmo exemplo em situações diferentes, falando da importância de ter uma fé que cresce, uma fé que aumenta. E nós vamos ver aqui alguns exemplos, e o primeiro deles, vá comigo em Mateus capítulo 13, eu vou ler os versículos 31 e 32, uma maneira que o Senhor utilizava muito simples para ensinar o Evangelho e trazer as verdades do reino de Deus, era através das parábolas. O que era uma parábola? Era uma metáfora, era uma história. Ele usava um exemplo simples do dia a dia. Por exemplo, falando a pescadores, ele utilizava o exemplo do peixe, do mar. Por exemplo, uma rede que foi lançada ao mar e pegou todo tipo de peixe. Falando a agricultores, ele usava o exemplo da plantação e assim por diante. Falava de maneira simples para que quem ouvisse entendesse. E aqui ele vai comparar o reino dos céus com o grão de mostarda. Você encontrou Mateus 13, versículos 31 e 32, está escrito assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Note que ele utiliza o exemplo aqui da semente mostarda, do grão de mostarda, para comparar com o reino dos céus. Começou pequeno. Como assim, pastor? O Senhor Jesus vem e começa a pregar, a anunciar e a dizer: arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Ele começa isso lá na Galileia, na região norte de Israel. Ele vai percorrendo as cidades, os lugares. Lucas 8 diz que ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. Começa a crescer. Inicialmente ele chama 12 discípulos, que depois ele nomeia como apóstolos, mas dali a pouco ele já tem 70 discípulos. Quando o Senhor vai subir aos céus, já tem 500. Depois que o Espírito Santo desce, naquele dia de Pentecostes, quase 120 foram cheios do Espírito Santo. Começou aquele dia de Pentecostes, a igreja com quase 120 pessoas. Ao término daquele dia, tinha na casa de 3.000 pessoas. O evangelho começou a crescer.
O reino de Deus começou a crescer. O próprio Senhor Jesus disse que aqueles que recebessem a virtude do Espírito deveriam ser testemunhas em Jerusalém, em Judá, em Samaria e até os confins da terra. E começou a se espalhar lá no Oriente, começou a se espalhar, o reino de Deus ia crescer lá na Ásia, lá na África, lá na Europa, e eu e você estamos do outro lado do oceano, eu e você estamos do outro lado do mundo, comparando com Israel, e o Evangelho chegou aqui, e o reino de Deus chegou aqui, e o reino de Deus vai continuar crescendo, porque o reino de Deus não pode ser abalado, e ele cresce, e ele vai crescer em você e através de você, tem mais espaço para crescer aí, ele vai crescer no teu interior, e através de você, vai crescer lá na tua casa, lá no teu trabalho, tenha fé nisso, creia nisso, quem está entendendo, diga glória a Deus. O reino de Deus então ele cresce, ele vai crescer. Um outro exemplo que o Senhor utiliza também, o mesmo grão de mostarda para aplicar a fé, que tem que ser uma fé que cresce, Mateus ainda no capítulo 17, no versículo de número 20, ele vai falar também a respeito do grão de mostarda. Enquanto você encontra aí Mateus 17, vou ler somente o versículo 20, aqui é um outro contexto, aqui ele está falando com os discípulos, né? Na parábola ele falava com o povo, no texto de Mateus 13. Aqui no capítulo 17 ele está falando com os discípulos, e falando com os discípulos após o pai daquele moço lunático, que o diabo jogava ele na água, ele no fogo, aquele moço veio, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, e Jesus chegou, expulsou o demônio, libertou o moço, e os discípulos depois em casa, perguntaram, Senhor, por que nós não podemos expulsar? Porque em outras ocasiões eles tinham expulsado o demônio. E olha a resposta que o Senhor vai dar. Encontrou aí? Mateus 17, versículo 20. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Note que no próximo versículo ele vai falar que tem demônios que não saem senão com jejum e oração. Mas ele está falando aqui que à medida que o nível de luta espiritual aumenta, o nosso nível de fé tem que aumentar também. Diga para quem está lá, teu nível de fé tem que aumentar, viu? Teu nível de fé tem que aumentar. À medida que as lutas aumentam, a fé tem que aumentar também. Porque para Deus, meu irmão, para Deus nada é impossível. Deus é ilimitado, Deus é todo poderoso, Deus é Deus no céu, é Deus na terra. E as obras do inferno, as obras das trevas não vão prevalecer, as portas do inferno não vão prevalecer, porque a igreja é a igreja do Deus vivo. E a igreja não se limita aqui a templo, ao teto, ao chão, às cadeiras. Levante a mão e declare, eu sou a igreja do Deus vivo. E a igreja do Deus vivo tem que ser coluna e firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo tem que crer, maior é o Senhor que está comigo do que aquele que está no mundo. O diabo pode se levantar, mas é para cair por terra, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa fé então tem que crescer, ela precisa ser aumentada, porque o Senhor não gosta de incredulidade. E o que é incredulidade? É a ausência de fé, é a falta de fé, é não dar crédito à palavra do Todo-Poderoso. Encontramos vários exemplos disso ao longo da Escritura. Encontramos, por exemplo, Marcos capítulo 6, o Senhor vai em Nazaré, e o texto diz, Marcos 6, versículo 5 e 6, que ele não pôde fazer ali muitas maravilhas, obras maravilhosas, apenas curou poucos enfermos e pôs-lhes as mãos, porque estava admirado da incredulidade deles. Porque Jesus cresceu em Nazaré, a turma olhava para ele e dizia, mas peraí, isso daí não é o filho do Zé? Não é o filho da Maria? Esse menino cresceu aqui. A gente viu ele crescer, viu ele brincar, correr na rua, não é? Se fosse nos nossos dias, imagine hoje um moço de 30, 33 anos, a gente viu ele jogar bolinha de gude, andar de carrinho de rolemã, não é? Você fazia isso? Quem tem essa média idade aí? A gente via ele crescer, agora é o Messias? Agora perdoa pecado, agora faz milagre, agora cura enfermo. Cura nada, isso é conversa. Isso aí é o filho do Zé e da Maria. Não acreditavam, não creem, incredulidade. Mas encontramos outros exemplos ao longo da Escritura. Encontramos lá no Antigo Testamento, quando Deus tira o povo do Egito com mão forte e poderosa, operando sinais, maravilhas, prodígios, abre o mar, coluna de luz, coluna de fogo, maná, água brotando de rocha. Aí Deus quer dar para eles um gostinho de como é a terra prometida. E aí Deus fala para Moisés, fala aí para os cabeças das tribos, os anciãos, separarem um de cada tribo.
12 espias, manda eles lá para ver como é, para inspecionar tudo, para verificar tudo e trazer um relatório. Eles vão, eles passam lá 40 dias, eles voltam, eles trazem o fruto. Você imagina um cacho de uva carregado assim por 2 homens com a vara atravessada? Eles trazem uva, eles trazem fruto, eles trazem tudo. Eles vão dizer, a terra é boa mesmo, mana leite e mel mesmo, é extremamente produtiva, a terra de vales, de montanhas, tem lá rios, tem lá fontes, tem lá ar, tem tudo, é boa mesmo. Só tem um detalhe, lá tem gigante também. E não vamos conseguir vencer não. O negócio é feio, porque nós, aos nossos olhos, aos olhos deles, nós somos gafanhotos. Nós vamos fazer o seguinte, a gente tem que voltar embora. Não vamos vencer não. Vamos voltar para o Egito. Ó, destitui o Moisés aí. Moisés pode mais ser líder não. Vamos constituir um outro capitão. Vamos voltar para o Egito. O Josué, 10 falaram isso. O Josué e o Caleb rasgaram as vestes, ficaram indignados. Coisa nenhuma. A terra é boa e larga. Deus é conosco. Se o Senhor se agradar de nós vamos vencer. Nós vamos conquistar. Saiu deles o amparo. Deus é conosco. Não façam isso. Sabe o que disseram? Leia Números 14, pega a pedra aí, vamos apedrejar esses 2. Deus fica irado. Se você ler o texto em Números 14, Deus vai dizer a Moisés, até quando esse povo vai me provocar? Até quando esse povo vai me provocar? Eles não estão vendo tudo que eu estou fazendo? E aí mais uma vez Deus prova a Moisés dizendo, eu vou destruir todos e fazer de você uma nova nação. Moisés, mais uma vez, do mesmo jeito que intercedeu lá no episódio do bezerro de ouro, mais uma vez Moisés intercede, Senhor, se o Senhor fizer isso, que dirão os egípcios, que dirão as outras nações, que o Senhor não teve poder para colocá-los na terra. E aí Deus diz, tá bom Moisés, mas faz o seguinte, eles disseram que eles iriam morrer, não disseram? Eles disseram que os filhos iriam ser presos lá, escravizados lá. Fala para eles o seguinte, eu vou matar eles no deserto, e só os filhos deles, que eles disseram que seriam escravos, é que vão entrar na terra prometida. Anuncia também para eles, que porque em Josué e Caleb, meu servo, houve um outro espírito, que creu em mim, perseverou em mim, fala para ele que ele vai entrar lá. Fala para ele que aquele monte que ele pisou, vai ser dele, porque ele creu em mim, ele confiou em mim. Se você ler a carta de Judas, você vai perceber que Deus cumpriu aquilo que ele falou. O livro de Números tem 2 censos. O primeiro é a turma que saiu do Egito. E o segundo é a turma que entrou na Terra Prometida. Saíram do Egito 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Desses que saíram do Egito, só 2 entraram na Terra Prometida. Quem foram? Josué e Caleb. Porque no segundo censo, é somente os homens que têm até 20 anos de idade. Se tem até 20 anos e a peregrinação durou 40, esses que têm até 20 nasceram aonde? No deserto. Deus esteve desgostado, como diz o Salmo 95, 40 anos com aquele povo, por causa da incredulidade. Na carta de Judas, o texto é explícito. Deus fez eles perecerem no deserto. Diga para quem está do teu lado, não seja incrédulo não, acredite. Deus tem promessa para você, Deus tem vitória para você, Deus tem libertação para você, Deus tem salvação para a tua família, Deus tem milagre, Deus tem bênção. Se você não crê, quem vai crer? O exemplo áureo da incredulidade é o Tomé. O Tomé andou com Jesus, viu o que Jesus fez, ouviu o que Jesus falou, ouviu de antemão ele dizer, vamos a Jerusalém, vou ser entregue na mão dos anciãos, dos escribas, dos fariseus, dos gentios, vão me açoitar, vão me torturar, vão me martirizar, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Quando Jesus ressuscita, vem lá Maria Madalena e fala, a turma não acredita, o Pedro e o João vão correr no sepulcro, e ele está vazio, eles voltam alegres. No final daquele domingo da ressurreição, os 2 lá que estavam ao caminho de Amaús, voltam dizendo, nós vimos ele ressuscitou. O Tomé não estava lá naquela hora, o Senhor aparece para eles naquele mesmo dia e diz, paz seja convosco, e eles estão espantados, não conseguem acreditar, não é? Pensam que é um espírito, e Jesus diz, tem alguma coisa de comer? Deixa eu comer, para vocês acreditarem, ó, toca aqui. O espírito não tem carne e ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. O Tomé não estava lá. 7 dias depois, o Tomé agora está. E quando falam para o Tomé, sabe qual é a resposta do Tomé? Só acredito se eu ver. Não, ver só não.
Eu só acredito se eu tocar a mão na mão dele. Eu tenho que tocar. Só acredito se eu botar a mão no lado. Se eu não botar a mão para ver que foi furado, transpassado, de jeito nenhum acredito. Você acredita que tem gente assim? Meu irmão, se tinha na época de Jesus que andou com Jesus, será que nos nossos dias não tem? Será que tem gente na igreja que já até batizou nas águas, toma ceia, é um Tomé da vida, incrédulo, não acredita em mais nada, só vem na igreja para dizer que é crente? Eu tenho uma fé morta. Será que é você? Abra seus olhos. Jesus aparece lá e diz: paz seja convosco. E vai direto em quem? No Tomé. E já vai assim, ó, toca aqui. Leia João capítulo 20. Na hora do Tomé, o Senhor estende a mão e diz: toca aqui. Você não duvidou? Toca aqui. E aí o Tomé cai de joelhos: Senhor meu, Deus meu. E Jesus diz: porque você viu, você creu? Mais bem-aventurado aquele que não viu e creu. E Jesus diz mais: não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Crente é o que crê, é o que acredita. E o Senhor deixa claro uma bem-aventurança: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Eu não vi Jesus ressuscitado, mas eu creio que ele ressuscitou. E eu pergunto: você acredita também? E creia que do mesmo jeito que ele ressuscitou, ele tem promessa para você. Ele é Deus no céu, ele é Deus na terra, ele é fiel, ele é poderoso para cumprir a palavra dele na tua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Volte comigo em Lucas 17, no texto, né? Eu li os versículos 5 e 6, mas o contexto eu quero trazer a você, porque o contexto é sobre fé. Em primeiro momento, abra aí comigo Lucas 17, versículo 1. Contexto, em primeiro momento, a respeito de fé, para se manter firme na presença de Deus, para se manter de pé. E em seguida o Senhor fala de fé para perdoar. Leiamos então, versículos 1 e 2, Lucas 17, 1 e 2. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que se lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Pedra de moinho é uma pedra gigante. Olha a seriedade da coisa. Amarrar uma pedra de moinho, jogar no mar com ela no pescoço é suicídio certo. Mas ele está falando para a seriedade do escândalo. 1 Coríntios 10, Paulo vai dizer que nós não devemos ser motivo de escândalo, 1 Coríntios 10, 32, para ninguém, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Cristo. 1 Timóteo 3, 7, o texto diz que nós temos que ter bom testemunho, até dos que estão de fora, inclusive dos de casa. O Senhor deixa alerta, então, a respeito dos escândalos. Diga para a pessoa que está lá: você tem que estar de pé na fé, viu? Você tem que ser bom testemunho, não mau testemunho. Os escândalos estão aí. No tempo de Jesus já tinha escândalo. No tempo do Novo Testamento tem escândalo. Nos nossos dias, vou lhe refrescar a memória. Recentemente, uma pastora muito conhecida, lá no Rio de Janeiro, né, uma obra social tremenda, pegava crianças de rua para cuidar. Dali a pouco tinha mais de 50 crianças, e aí junto com o marido, né, abriram lá a igreja, Deus estava abençoando, a igreja crescendo. Essa pastora, cantora evangélica, CDs gravados, de renome nacional. Dali a pouco, essa pastora se lança candidata a deputada federal, eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro. Sabe o que ela fez? Mandou matar o próprio marido. E quem matou foi o filho. Olha só a coisa. Está presa, perdeu o mandato. Sabe o que os streams de internet fizeram? Um documentário, a mulher presa ainda ganhando dinheiro. É um escândalo, é um absurdo, uma vergonha. Hoje, li uma notícia, um pastor no Goiás, preso por causa de escândalo sexual abusando das irmãs da igreja. Um outro, no Maranhão, líder de uma grande denominação no Maranhão, preso por escândalo financeiro, estava, passando a mão no dinheiro. Recentemente, em Belo Horizonte, um escândalo de projeção nacional, um pastor, lá em Belo Horizonte, ele leu um texto bíblico, sem entendimento nenhum, sem discernimento nenhum, distorceu o texto. Não é? Está escrito no livro de Tiago, que cada um é atraído e tentado quando envolvido pelos seus próprios desejos.
Ele leu o texto, mas ele entendeu o que o texto não diz. Ele leu o texto de Oséias 3, versículo 1, e na cabeça dele, não é o que o texto diz, mas foi o que ele entendeu na cabeça dele. O que ele entendeu na cabeça dele? Case com a mulher e adultere. Aí o que ele pensou? Deus está mandando eu adulterar. Não é isso que o texto diz. Daqui a pouco eu te explico o que o texto diz. Case com a mulher e adultere. Eu sou casado, então Deus está mandando eu adulterar. Foi o que ele entendeu. Chegou na diaconisa, Deus mandou você deitar comigo. A diaconisa, que negócio é esse, pastor? Que conversa é essa? Sou casada, me respeite e tal. Sabe o que o pastor disse? Vai falar com seu marido. Deus não é Deus de confusão. Terminou o culto, mulher vai para casa, o marido nem crente era. Ô marido, o pastor disse assim. O marido, é o quê? Você tá louca? Só isso, esse pastor é o isso, só não chamou de santo. Mas botou, como diz o ditado, para baixo os cachorros. Mas falou um monte. For dormir. Satanás, que não é besta, para não perder a vez e para dar uma forcinha para o desejo do outro, para virar escândalo. Sabe o que Satanás fez? Se transfigurou em anjo de luz. Apareceu para esse marido, com a espada na mão, e disse: Deus te manda deixar você autorizar a sua mulher a deitar com o pastor dela. Senão você vai morrer. Camarada nem crente era, acordou, que tremia mais que vara verde. A primeira coisa, chamou a mulher, vem aqui. Vá se deitar com o seu pastor, que foi Deus que mandou. A mulher, como é que é? Um anjo apareceu com uma espada e falou que se eu não deixasse você deitar com o pastor, eu ia morrer, que Deus ia me matar. A diaconisa chega no pastor e, pastor, é de Deus esse negócio aí. Deus mandou até um anjo para falar com meu marido, nem crente é. Aí falou, então, bora. Né? Fizeram as coisas, enfim, isso virou um escândalo nacional. Aí o repórter vai lá. E aí o repórter pergunta, porque, amados, Deus não encontra a palavra deles, adultério. E aí o repórter vai lá, mas pastor, de onde você tirou isso? Foi Deus que me falou. E aí o repórter perguntou, mas Deus falou como? Na Bíblia. Aí ele falou, mas você pode mostrar em que texto bíblico? E aí ele falou, nesse aqui. E aí na hora que abriu Oséias 3, a câmera deu aquele zoom, né, no texto. E o texto não está falando caso com a mulher e adultério. No texto de Oséias 3, é Deus mandando Oséias casar com uma mulher adúltera, prostituta, que era Gomer. Deixa eu lhe explicar qual é o contexto do texto. O profeta Oséias profetizou no norte, depois da divisão dos reis, após a morte de Salomão, ficou o reino do norte Israel, o reino do sul Judá. Alguns profetas profetizaram no norte, outros no sul. Os reis que reinaram no norte, 19 reis em 221 anos, nenhum deles serviu a Deus. Todos foram idólatras. Todos se prostituíram espiritualmente. Deus então vai levantar o profeta para profetizar, e para que o profeta entendesse o coração de Deus, Deus manda ele casar com a prostituta. Ele, como homem de fé e obediente, ele faz o que Deus falou. Ele casa com a Gomer, traz a Gomer, e ele vai ter filhos com ela. Cada filho tem um nome, um significado profético, mas no inteirinho das gravidez, toda vez que tinha um filho, ela voltava para a prostituição. E o que Deus falava para o Oséias? Perdoa. Qual é a ilustração aí? Qual é a mensagem aí? Oséias representa Deus, que ama, que perdoa, e a Gomer é Israel, é a prostituta, é a pecadora. E qual é a ênfase do livro de Oséias? O amor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Mas Deus não é a favor do adultério. Mas o caso do pastor de Belo Horizonte virou um escândalo. Querido, querida, diga para quem está ao teu lado, abre os seus olhos, viu? Você tem que estar de pé na fé, porque através da tua vida os outros vão estar de pé também. Você tem que ser bom testemunho, você tem que levantar e não derrubar, você tem que fortalecer e não dar rasteira, é ser bom testemunho. Mas o texto diz mais, precisamos também de fé para o coração perdoador. Você está comigo em Lucas 17? Quem está, diga amém. Quem dormiu, diga amém. Glória a Deus. Lucas 17, versículo 3, o Senhor diz, olhai por vós mesmos, olhai por vós. Mas diz mais, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Mas falar é tão lindo. Difícil é fazer.
Note que Jesus fala muito a respeito do perdão, mas muito mesmo. Isso é seríssimo, isso é seríssimo. De uma tal maneira que Paulo, falando aos Coríntios, segundo aos Coríntios 2, 10 e 11, ele vai dizer que quem não perdoa é vencido pelo diabo. Ele vai dizer que a falta de perdão é um ardil das trevas, o coração endurecido, as bênçãos são retidas. Diga para quem está do lado, tem que ter um coração perdoador, viu? Tem que ter um coração perdoador, porque Deus sempre nos perdoa, sim ou não? E o que é que Deus faz com nossos pecados? Lança onde? No mar do esquecimento. Toda vez que pecamos, havendo arrependimento, Deus perdoa, lança no mar do arrependimento. Só que o Senhor deixa claro que do mesmo jeito que Deus perdoa, nós também devemos perdoar. E Ele também deixa claro, quem não perdoa, não é perdoado. Ele conta parábolas como a do credor incompassivo, falando da anulação do perdão para quem não perdoou. Na oração do Pai Nosso, ele ensina, e tantos outros textos. Ele deixa claro aqui, tem que perdoar. Em outro momento, Pedro pergunta, Senhor, até quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim, eu vou perdoar? Até 7? Qual é a resposta? Não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. E alguém pode pensar, pastor, 490 vezes? 70 vezes 7 no contexto judaico, ele está dando ideia de infinito. Toda vez tem que ter um coração perdoador. Quando os discípulos ouviram isso, rapaz, o negócio é mais embaixo. Imagina um Pedro, que tudo era na porrada, na espada, com nervoso, passa logo na orelha. Imagina o Judas, dedo leve. Aquela turma era difícil. Mas a turma mudou quando o Espírito Santo veio. Quando o Espírito Santo veio, a coisa mudou. Mas note que quando eles ouvem aquilo, eles ficam, o nível é alto. Deus não nivela por baixo. O nível é alto. Eu preciso ter um coração perdoador. Agora, para eu ter esse coração, eu tenho que ter fé. Por isso que ele diz no versículo 5, onde começamos a mensagem, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Eles estão deixando claro, a gente precisa de mais fé para ter esse coração perdoador. Essa fé nossa precisa aumentar mais. Minha gente, tem gente que demora muito, mas muito, para liberar um perdão. Vou lhe contar um caso. Há uns anos atrás, ministrando sobre perdão, uma senhora veio depois falar comigo, uma senhora idosa, mais de 60 anos, e ela disse, pastor, queria lhe agradecer por aquela palavra. Qual palavra, irmão? Aquele dia sobre perdão, que o senhor falou que tem que perdoar, e quando peca contra outra pessoa, tem que ir lá e pedir perdão para ela, porque é isso que a palavra ensina. Eu falei, sim, mas o que houve? O Espírito Santo me moveu a fazer isso. Eu perguntei, mas o que aconteceu? E ela disse o seguinte, falou, pastor, eu sou de uma família humilde, crescemos no interior, meu pai e minha mãe tiveram muitos filhos, e por conta da demanda, e era muita coisa, o tempo era muito difícil, uma senhora de mais de 60 anos, ela falou, minha mãe era muito estressada, e quando ela ficava nervosa, ela batia na gente, mas não batia pouco não, ela batia muito, e batia até sangrar. E quando sangrava, ela pegava sal grosso e botava assim. Passou aquele negócio, ardia, doía, e eu gritava, e meus irmãos também. Ela falou, passou, aquilo foi gerando ódio dentro de mim. Ódio da minha mãe, tinha ódio dela, por aquilo que ela fazia. E aí fui crescendo assim, toda vez ela ficava nervosa, batia, sangrava, ela botava o sal grosso. Ela falou, pastor, eu coloquei dentro de mim, quando eu fizesse 15 anos de idade, eu ia arrumar um moço, ia fugir de lá, ia casar com ele e assumir dali. Não queria mais ficar perto da minha família. Ela falou, pastor, foi o que eu fiz. Com 15 anos conheci um rapaz para lá perto, fui namorar com ele e já fugi com ele. Casei com ele, tem filho, já tem neto. Falou, pastor, me converti há mais de 30 anos. Eu pensava que tinha perdoado, mas quando lembrava ainda doía. E nunca, em mais de 30 anos de evangelho, eu tinha ido pedir perdão para minha mãe, porque lá atrás eu tive ódio dela. Mas eu fui, o Espírito Santo me moveu. E chegou lá, pedi perdão para ela, falou, minha mãe já tem quase 90 anos, já também é serva do Senhor, mas eu fui lá e falei com ela,
falei, mãe, a situação é assim, 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 me perdoe, naquela época eu tinha raiva, e ódio, isso, passou, botei para fora, fiquei tão leve. E ela também me pediu perdão também, porque era na ignorância dela, não era por maldade, ela cresceu naquele ambiente de brutalidade, de coisa difícil e tal, enfim, ela reproduzia o que viveu desde a infância, passou e a gente se perdoou, e a gente se abraçou, e a gente se beijou, e saiu o peso das costas. Ô querido, Deus não quer você carregando fardo pesado, Deus quer você perdoando, Deus quer você perdoando seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, alguém que lhe ofendeu. Aí você pode ser pastor, mas é difícil, você não sabe o que eu passei. Eu posso não saber o que você passou, eu sei que Jesus disse, ou você perdoa ou você não tem perdão. Diga para a pessoa que está do teu lado, é bom você começar a ter essa fé, viu? É bom essa fé aí começar a agir como um grão de mostarda, e começar a crescer, e deixar o Espírito Santo te mover, para você colocar ela em ação, porque a fé sem obras é o que, igreja? A fé sem obras é o quê? Morta. E o que tem gente com fé morta na igreja? Ouve por ouvir, faz por fazer. A fé não pode ser morta, a fé precisa ser viva. E quando que ela é viva? Quando ela é demonstrada através de ações. Lá no texto de Tiago 2, quando Tiago vai falar isso, Tiago em seguida vai dizer, se você diz que tem fé, você tem que demonstrar sua fé através das suas obras, das suas ações. E para ilustrar, ele dá dois exemplos. Do Abraão, que é nada mais, nada menos que o pai da fé, quando ele chega no auge da fé, que ele leva Isaac no Monte Moriá, e ele dá o exemplo da Raabe, que escondeu os espias, escondeu pela fé. Se você ler o texto de Josué 2, a Raabe vai dizer para aqueles dois espias, nós estamos desmaiados diante de vocês, porque o Deus de vocês é Deus em cima no céu, é Deus embaixo da terra. Tenho certeza que o Deus de vocês já entregou Jericó na mão de vocês, vocês vão vencer, vocês vão conquistar, mas quando vocês fizerem tudo isso, lembrem-se de mim. Jericó foi dizimada, destruída, mas qual a única família que foi poupada? A Raabe. A Raabe se tornou heroína da fé, e uma fé através de ações. Eu não tenho gente que diz que tem fé, mas não perdoa ninguém. Tem gente que tem fé, mas não se deixa ser canal de bênção para o reino de Deus crescer em casa, no trabalho onde está. Tem gente que diz que tem fé, mas deixa Satanás pintar e bordar. Diga para a pessoa que está lá, está na hora de você exercitar essa fé, está na hora de você colocar essa fé em ação. Como então a fé cresce, é aumentada? Através de algumas coisas, não é? Diga para quem está do teu lado, você tem que exercitar essa fé, viu? Senão ela atrofia, senão ela mingua, senão daqui a pouco você está um crente incrédulo. O que tem de crente desviado? Quantos e quantos aí? Aos montes. Obreiros, presbíteros, diáconos, evangelistas, pastores e tantos outros. Como então exercita a fé? Através de alguns meios. Primeiro deles, palavra. Porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quanto tempo você gasta ouvindo a palavra? Pô, pastor, na hora que eu estou no culto. Você vem no culto todo dia? Pô, pastor, vem uma vez por semana, 2, 3. A gente precisa de fé só na hora que está na igreja, nós precisamos de fé todo dia. Se você não crê, quem vai crer? Então, todo dia, faça o seu devocional. Estude a palavra. Ô, pastor, e se eu não conseguir ler? Põe no aplicativo, hoje tem até em áudio. Você pode ouvir. Ô, pastor, mas meu tempo é curto, eu acordo 4 da manhã para trabalhar. Você vai trabalhar como a pé? Bota um fone de ouvido. Compra um fone de ouvido, mano, R$2, R$3 um fone de ouvido. Ô, pastor, vou de ônibus, vou de trem. Demora às vezes 1 hora na locomoção, vai ouvindo a palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, se enche da palavra, seu coração vai se encher de fé. A fé aumentada também no culto, leia Atos 4. A igreja reunida orava, e a igreja, meu irmão, é como uma fogueira, o fogo é o Espírito Santo, cada madeira somos eu e você, e a igreja junto, o fogo pega, o fogo é intenso, e aquela turma orava, e o templo termina, e todos foram cheios do Espírito Santo, e se você crê, você vai sair daqui hoje renovado, fortalecido, revestido, mas se você não crê, você vai sair daqui se arrastando, porque tem gente que é assim, vem ao culto, mas não presta culto, vem à igreja, mas não é igreja, vem ao templo, mas não entra lá no templo, no tabernáculo do Altíssimo, aí nada muda. Pode ser Jesus pregando, porque aconteceu isso com Jesus. Teve gente que ouviu e não foi salvo. Leia Mateus 11, Jesus fala, para Corazim, Betsaida e Cafarnaum, e ele vai dizer, porque não se arrependeu dos pecados. Lá Jesus fez tanto milagre, mas a turma queria o milagre, queria a bênção, mas não queria se arrepender, não queria a salvação, não queria o reino. Preste atenção,
Uma fé que se limita somente em bênçãos e milagres é uma fé deficiente, é uma fé capenga, é uma fé pela metade. Ela não pode ser pela metade, ela tem que ser perfeita, ela tem que ser completa. Como ela é completa, pastor? Nós temos que crer em milagres, sim, porque Deus faz milagre, Ele tem promessa de milagre. Mas Ele promete para mim e para você vida vitoriosa nessa terra, mas não se limita a isso. Diga comigo, eternidade inteira com Ele. Fazendo ou não fazendo milagres, não podemos perder a fé. Temos exemplos disso, como Jó. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A fé não pode estar limitada em milagre. Porque se a pessoa está limitada em milagre e bênção, se Deus não faz, ela sai da igreja, ela desvia. Ou quando não, muitos e muitos casos, vem à igreja, faz uma oração, ou faz uma campanha, recebeu uma bênção, recebeu um milagre, o que faz? Vai embora, não volta mais. Porque a fé era só para aquilo ali, não era fé para a salvação. Os 10 leprosos, quantos Jesus curou? Os 10. Os 10 receberam cura. É um milagre, minha gente. A lepra não tinha cura, mas Jesus curou. Quantos voltaram para agradecer e recebeu a salvação? Só um. Uma fé que se limita ao milagre é uma fé capenga. A fé tem que ser completa. E nós temos que acreditar, Deus tem vitória para nós, Deus tem milagre para nós, mas Deus tem eternidade, Ele fazendo ou não fazendo, Ele é Deus do mesmo jeito. Eu vou continuar crendo, porque a prioridade não são as bênçãos aqui da terra, a prioridade são as bênçãos lá do céu. Onde é que está teu coração? Só que a maioria, o coração está fincado aqui na terra. Esses tempos atrás aparece um cidadão aí, à tarde. E ele chegou dizendo assim, pastor, posso conversar um minuto? Eu falei, pode. Ele falou, pastor, o negócio é o seguinte, sábado agora é meu aniversário. E se Deus não me der uma moto até sábado, eu não volto mais na igreja. Ele não era membro aqui, não. Ele era de outra igreja, mas vinha visitar aí. E aí ele chegou e falou essa conversa. Eu falei, como é que é, rapaz? Ele falou, porque o negócio é o seguinte, quando eu era do crime, eu roubava, eu traficava, eu fazia as coisas, eu tinha tudo. Eu tinha carro, eu tinha moto, eu tinha dinheiro, eu tinha tudo. Mas eu deixei o crime, eu deixei a vida errada. E o negócio é o seguinte, eu quero a moto. Ou Deus me dá essa moto até sábado, ou eu vou voltar para o crime. Sabe o que eu disse para ele? Que pena que você vai voltar para o crime, que Deus não vai te dar essa moto. Por que Deus não vai me dar? Porque o seu coração está errado. O seu coração está errado diante de Deus. Deus não é seu servo, Deus não é seu empregado, Deus não faz o que você quer do jeito que você quer. Passei 2 horas falando com o miserável. Sabe o que aconteceu? Passou um mês desviado. Tempos depois, vem, como diz o ditado, nem cachorro magro, se arrastando. Voltou para a droga, voltou para a cachaça, tomou umas lapadas da vida. E Deus permitiu tudo isso, para ver se muda o coração. Oh, querido, Deus tem tanta bênção para nos dar. E eu pergunto, você acredita nisso? Só que a primeira de todas é a salvação. Está escrito, deleita-te no Senhor teu Deus, Ele concederá o desejo do teu coração. Ele não vai te dar aquilo que te afasta dEle. Ele não vai te dar aquilo que te desvia. Ele não vai te dar aquilo que você não sabe usufruir. Ele não vai te dar aquilo que rouba a tua fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A fé exercitada através da palavra, a fé exercitada no culto, a fé exercitada através da oração. O Senhor Jesus deixou claro, aquilo que vocês pedirem em oração, crendo, vão receber. Só que Ele dá uma dica. Eu quero ler um versículo com você, que é o de João 15, versículo 7. Ele vai dizer assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será. Você imagina um negócio desse? Deus dizer sim para tudo que você quiser, o sim, o amém. Mas quando é que Deus diz isso? Quando nós estamos nele, e quando a palavra dele está em nós, quando a mente de Cristo está aqui, quando é o Espírito Santo que governa. Tiago 4 vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar com os próprios eleitos. Aqui, nesse contexto aqui, se estiver no Senhor, e aqui ele está falando que Ele é a videira, e nós somos os ramos. Se de fato o coração está nele, o coração já está transformado.
não é mais para deleite, mas é tudo o que vai pedir é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aí o pedido vai ser: Senhor, salva a minha família, porque eu quero que a minha família seja um exemplo para a salvação de quem está à minha volta, para que seja salvação no meu bairro, na minha rua. Quando vai pedir: Senhor, faz de mim um empresário rico e bem sucedido, porque eu vou dar emprego para muita gente, eu vou dar comida para quem tem fome, ou Senhor, me conceda tal coisa, que vai ser para a tua glória, para isso, para isso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí Deus vai ver a intenção do... Você lembra do Salomão? Quando Salomão assume o reino e o Senhor, após ele oferecer lá os 1000 bois em holocausto, o Senhor disse para ele: peça o que você quiser. O que ele pediu? Misericórdia. Só quem está vivo diga amém. O que ele pediu? Sabedoria para quê? Está vendo como você leu o texto pela metade? Você leu o texto pela metade. Você só leu a primeira parte. Senhor, me dê sabedoria para governar o teu povo. Ele não quer sabedoria para dizer: eu sou o bambambam, eu sou o cara, eu faço o que aconteço. Quando ele pede sabedoria, ele está dizendo: eu sou jovem, eu sou novo, eu sou inexperiente. Por meios próprios eu não tenho como governar. Em primeiro lugar, o reino é teu, Senhor, esse povo é teu aí. Me dê sabedoria para que através de mim o teu governo seja implementado. A tua palavra, a tua maneira de governar seja executada. E o texto em seguida vai dizer que Deus se agradou. E Deus deu um plus para ele, a mais, porque você me pediu isso. Eu vou te dar sabedoria como nenhum outro, antes de você ou depois de você. Mas vou dar mais para você. Vou dar riqueza, fama, glória. Olha que coisa tremenda. O coração, leia Romanos, 1 Reis 3, amava o Senhor, Salomão. Lá na frente ele vai se perder, lá na frente ele vai dar umas derrapadas, ele vai cair na idolatria, ele vai desviar. No início do livro de Eclesiastes ele vai falar dele no eu, a primeira pessoa. Lá na frente ele desvia, mas no final ele volta de novo, ele reconhece, né? Termina o livro de Eclesiastes reconhecendo de tudo que se tem, o fim é teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque ele vai trazer a juízo todas as coisas. Mas voltando aqui, a fé tem que ser exercitada através da oração. Só que, para que isso aconteça, na maioria dos casos, sabe como é que Deus faz? Permite as lutas, permite as aflições, para que a fé seja exercitada. As lutas são a academia da fé, as aflições são a academia da fé, e Deus não quer você raquítico, Deus não quer você franzindo, Deus não quer você cambaleante. Diga para quem está do teu lado: Deus quer você fortalecido na fé, Deus quer você, não é sendo um gigante da fé, Deus quer você como Abraão, que é o pai da fé. Ele não esmoreceu na fé, ele não enfraqueceu na fé, mas ele se fortificou dando glória a Deus. Ele já tem quase 100 anos, a mulher já tem o ventre amortecido, mas ele creu na promessa, ele não duvidou por incredulidade, ele estava certíssimo que aquele que o prometeu era fiel para o cumprir. Ele alcançou a promessa, você vai alcançar a promessa. Então creia, porque Deus é contigo, você não está só, você não está desamparado. Creia, o reino de Deus vai crescer em você e através de você. Creia, toda a obra das trevas vai cair por terra. Creia, os milagres chegarão, as bênçãos acontecerão. Creia, as promessas vão se cumprir. Deus vai trabalhar no teu coração se você deixar. Você vai ter um coração perdoador, vai ter a vida vitoriosa nessa terra e principalmente a eternidade inteira com o Todo-Poderoso. Quem acredita, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Nós temos que exercitar a fé. A nossa fé tem que ser aumentada. E a fé, para ser exercitada, como uma academia, não sei se alguém aqui já malhou, já foi na academia. Você sabe que a pessoa começa lá na academia, e é importante você fazer, tenho feito, viu? Sou muito feliz, porque essa semana voltei para os 2 dígitos. Você sabe a alegria retumbante que eu estou. Minha gente, tem mais de 10 anos que eu estava em 3 dígitos de peso. Bati 120, para a glória de Deus, me cuidando, fazendo academia, dieta, alimentação, né? Foi reduzindo, e para a glória de Deus, 99. Eita glória, não está bom ainda não, a meta é 90, né? Mas tem mais de 10 anos que não volto para 2 dígitos, vou chegar nos 90 se Deus quiser, logo, né? Mas quando você vai para a academia, faça academia, pode cedo, né? Cuide da alimentação, você tem que cuidar do seu corpo, porque o nosso corpo é templo do... Não é por estética e por vaidade, não. Você quer viver mais? Você quer ter uma vida saudável? Você cuida do seu corpo. A responsabilidade é sua. A Bíblia fala muito a esse respeito. Mas voltando aqui. Quando você entra na academia,
Você começa lá pegando um pezinho levinho. Eu lembro como hoje. Eu comecei agora em janeiro. Tem 3 meses. Né? Fez 3 meses agora, quarta-feira. Né? Dia 13 de janeiro, que eu comecei a academia. E aí, você vai lá, começa com um pezinho de 1 quilinho. E à medida que você mantém constância, dali a pouco, não é? Você aumenta para 2, para 3, para 5. Irmão, já estou em 12 já, viu? O negócio está melhorando, né? Mas 1 quilo deixou de ser 1 quilo? O seu corpo que ficou mais forte. Ficou mais forte por quê? Porque exercitou. Mas para exercitar, precisa de disciplina. Sabe qual é o problema de muito crente? É indisciplinado. Não tem compromisso com a palavra. Estuda ou vem ao culto quando quer, quando dá. Não deixa de ir no trabalho por dor de cabeça. Não deixa de ir para o trabalho se estiver chovendo, se tiver qualquer coisa, no culto deixa de ir. Não deixa de outro compromisso, mas não deu tempo de ler a palavra, Deus sabe todas as coisas. Aí não estuda a palavra, aí não ora. Na hora da luta, da adversidade, está mais fraco que uma galinha da Angola. Estou fraco, não aguenta nada, não faz nada, não se move para nada. Ainda diz que a culpa é de Deus. Alguma coisa precisa mudar. Será que Deus está errado? Será que é Deus que erra? Será que a palavra erra? Amados, lembre-se das palavras do Senhor Jesus. Ele deixou claro: olhai por vós mesmos. Lucas 17:3. Olhai por vós. Nós temos que olhar para nós. Sua fé tem aumentado ou tem diminuído? Você tem exercitado essa fé? Deus nos quer com a fé aumentada, sendo exercitada, como um grão de mostarda que vai aumentando cada vez mais. Para isso a gente tem que fazer nossa parte. Sabe qual é o problema de muita gente? Quer ficar de braço cruzado, de perna cruzada e dizer: Deus, cadê meu milagre? Cadê minha bênção? Cadê minha vitória? Por que não vem ainda? Está demorando demais. Eu não vou mais na igreja, não. Você não é um desses, não, né? Ah, não, pastor, claro que não. Glória a Deus, então. Nós vamos orar. Você quer a tua fé aumentada? Você quer a tua fé fortalecida? A fé tem que ser aperfeiçoada. E ela é aperfeiçoada com ações, com atitudes. E eu pergunto: você quer o Senhor te aperfeiçoando, te fortalecendo e operando na tua vida?